Nem todo pastor fala em nome de Deus. A Bíblia alerta sobre líderes que parecem ungidos, mas afastam você da verdade. Você sabe reconhecer? Você confia em tudo que seu pastor ensina? E se eu te disser que a própria Bíblia nos alerta sobre líderes que distorcem a palavra de Deus? Hoje você vai descobrir os sinais que muitos ignoram. Você já sentiu aquele aperto no coração ao ouvir uma pregação que parecia mais um show do que um culto? Ou aquela sensação incômoda quando o sermão girava mais em torno de dinheiro do que de salvação? Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. Milhares de fiéis ao redor do Brasil vivem esse conflito silencioso, questionando se realmente estão no lugar certo, ouvindo as palavras certas. A verdade é que vivemos tempos desafiadores para a fé cristã. Nunca houve tantas igrejas, tantos programas de televisão religiosos, tantos pregadores com milhões de seguidores nas redes sociais. Mas será que quantidade significa qualidade? Será que popularidade é sinônimo de verdade espiritual? A Bíblia nos alerta sobre algo muito sério que muitos preferem ignorar. Existe uma diferença profunda entre um verdadeiro servo de Deus e alguém que apenas usa o púlpito para interesses pessoais. E reconhecer essa diferença pode ser a decisão mais importante da sua jornada espiritual. Porque ouvir o pastor errado não é apenas perder tempo, é colocar sua alma em risco, é alimentar seu espírito com veneno disfarçado de mel. Jesus Cristo foi muito claro quando disse em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Repare que ele não disse se acautelai, como se fosse uma possibilidade remota. Ele disse acautelai-vos, um mandamento direto, um alerta urgente para todos nós. Mas como identificar esses lobos quando eles se vestem tão bem de ovelhas? Como discernir a verdade quando a mentira vem embalada em palavras bonitas, sorrisos largos e promessas tentadoras? É exatamente isso que vamos descobrir juntos, porque a palavra de Deus não nos deixou desamparados. Ela nos deu sinais claros, marcas inconfundíveis, que revelam quem realmente serve ao reino dos céus e quem serve apenas a si mesmo. O primeiro sinal que a Bíblia nos apresenta está relacionado ao amor pelo dinheiro. Não é errado um pastor receber sustento pelo seu trabalho ministerial. Paulo mesmo escreveu em 1 Timóteo 5:18 que digno é o obreiro do seu salário. O problema começa quando o dinheiro se torna o centro, o foco principal, a obsessão constante das mensagens. Você já reparou como alguns pregadores transformam cada culto numa campanha financeira? Como cada sermão termina com apelos emocionais para que você contribua, doe, semeie, faça votos. E as promessas vêm sempre acompanhadas de valores. Se você der 100, receberá 1000. Se semear hoje, colherá amanhã. Como se Deus fosse um banco celestial operando através de transações comerciais. Paulo advertiu Timóteo sobre isso com palavras fortes. Em 1 Timóteo 6:5, ele fala daqueles que cuidam que a piedade é fonte de lucro. Esses homens transformaram a fé em comércio. Eles não pregam para salvar almas, pregam para encher cofres. E o mais triste é ver pessoas sinceras, pessoas que realmente buscam a Deus, sendo manipuladas através do medo e da esperança. Porque esses falsos mestres sabem exatamente onde tocar. Eles conhecem suas dores, seus medos, seus sonhos não realizados. E usam tudo isso como alavanca emocional para abrir sua carteira. Prometem cura para quem está doente, prosperidade para quem está falido, solução para quem está desesperado, mas sempre mediante contribuição financeira, sempre através de ofertas especiais, sempre condicionado ao quanto você consegue dar. A Bíblia é clara quando afirma em Mateus 10:8: de graça recebestes, de graça dai. A salvação não tem preço. A graça de Deus não está à venda.
Nenhum valor monetário pode comprar o favor divino, e qualquer pregador que ensine o contrário está distorcendo a essência do Evangelho de Cristo. Outro sinal importante está na forma como esses líderes vivem. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele nasceu numa manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça, viveu entre os pobres e marginalizados. Seu reino não era deste mundo, e ele deixou isso muito claro através de suas atitudes e escolhas. Agora, observe como alguns pregadores modernos vivem. Mansões luxuosas, carros importados, jatinhos particulares, roupas de grife, relógios que custam mais do que uma casa popular. Eles justificam dizendo que são abençoados, que Deus quer prosperidade para seus filhos. Mas será que essa é a prosperidade que Jesus pregou? Será que esse é o exemplo que os apóstolos deixaram? Tiago 3:1 nos lembra: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Os líderes espirituais carregam uma responsabilidade tremenda. Eles serão julgados com maior rigor justamente porque influenciam a fé de muitos. E viver em luxo escandaloso enquanto suas ovelhas mal têm o que comer não parece refletir o coração de Cristo. Pense comigo. Se um pastor acumula riquezas enquanto sua congregação sofre necessidades, qual evangelho ele está pregando? Se ele vive como um príncipe enquanto ensina sobre humildade e renúncia, suas ações não contradizem suas palavras. A coerência entre o que se prega e o que se vive é fundamental para qualquer líder espiritual verdadeiro. Jesus foi categórico em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon representa as riquezas materiais, o dinheiro, os tesouros terrenos, e Cristo deixa claro: ou você serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Não há meio termo, não há como conciliar os dois. Então, quando você vê um pregador obcecado por riqueza, ostentando luxo, acumulando bens materiais de forma desproporcional, pergunte-se: a quem esse homem realmente serve? Suas prioridades revelam seu coração. Seus tesouros mostram onde está seu verdadeiro altar. Se este vídeo está tocando seu coração, se você sente que precisa dessa mensagem, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque aqui falamos verdades que poucos têm coragem de dizer. E compartilhe com quem você ama, com quem precisa ouvir essas palavras que podem mudar uma vida inteira. Mas o problema vai além do dinheiro e do luxo. Existe algo ainda mais perigoso que corrói a igreja por dentro: a manipulação emocional e espiritual. Pastores que usam o medo como ferramenta de controle, que fazem as pessoas dependentes de suas palavras, de suas orações, de sua suposta autoridade especial sobre o mundo espiritual. Você já viu pregadores que se colocam como intermediários obrigatórios entre você e Deus? Aqueles que dizem que só através deles sua oração será ouvida, que sem a imposição das mãos deles você não receberá bênção, que apenas sob a cobertura espiritual deles você estará protegido. Isso não é cristianismo bíblico, isso é controle disfarçado de cuidado pastoral. A palavra de Deus é clara em 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não existe outro mediador. Não existe pastor nenhum, por mais ungido que se declare, que possa se colocar entre você e o Criador. Essa é uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. Você tem acesso direto ao Pai através de Cristo. Quando um líder religioso cria dependência emocional e espiritual em seus seguidores, ele está roubando algo sagrado. Ele está tirando das pessoas a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Está transformando filhos de Deus em escravos de homem. E isso é gravíssimo diante dos olhos do Senhor.
Esses manipuladores conhecem bem as técnicas psicológicas. Eles alternam entre amor e rejeição, entre promessas e ameaças, entre esperança e culpa. Fazem você se sentir especial quando obedece, mas condenado quando questiona. Criam um ambiente onde duvidar deles é duvidar de Deus, onde deixar a igreja deles é abandonar a fé. E usam versículos bíblicos fora de contexto para justificar seu controle. Citam: "Não toqueis nos meus ungidos", quando alguém os questiona, mas esquecem que todos os cristãos são ungidos pelo Espírito Santo. Falam sobre submissão à liderança, mas ignoram que essa submissão tem limites claros na palavra de Deus e jamais deve contradizer os mandamentos divinos. Paulo advertiu sobre isso em 2 Coríntios 11, 13 ao 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Perceba a profundidade dessa advertência. Paulo está dizendo que existem pessoas que parecem servos de Deus, que falam a linguagem religiosa correta, que agem com aparência de piedade, mas por dentro são fraudes espirituais. E o mais assustador, eles se transfiguram, ou seja, mudam de forma para enganar. Parecem luz quando são trevas. Outro sinal extremamente importante está na doutrina que esses falsos mestres ensinam. Eles torcem as Escrituras para justificar seus interesses. Pegam versículos isolados, ignoram o contexto histórico e cultural, criam interpretações convenientes que sustentam suas práticas questionáveis. Quantas vezes você já ouviu pregações que mais parecem mensagens motivacionais do que ensinamentos bíblicos? Sermões cheios de autoajuda, pensamento positivo, lei da atração disfarçada de fé? Mensagens que falam muito sobre seus sonhos, sua prosperidade, seu sucesso, mas pouco sobre arrependimento, santidade, cruz e negação de si mesmo? Jesus foi direto ao dizer em Mateus 16, 24, "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me." Esse é o verdadeiro evangelho. Um chamado ao sacrifício, à renúncia, à transformação profunda de caráter. Não é uma mensagem fácil, não é confortável, não promete riqueza e sucesso terreno como objetivo principal. Mas os falsos mestres diluem essa mensagem. Eles criam um evangelho palatável, agradável, que não incomoda ninguém. Pregam um Jesus que aceita tudo, que nunca confronta, que está ali apenas para realizar desejos, como se fosse um gênio da lâmpada espiritual. E as pessoas amam isso porque não exige transformação real. Pedro já alertava sobre esses deturpadores da fé em 2 Pedro 2, 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Palavras fingidas. Que expressão poderosa! São discursos elaborados, pregações ensaiadas, lágrimas calculadas, emoções manufaturadas para impressionar e convencer. Mas por trás da fachada religiosa existe apenas interesse próprio, avareza e engano deliberado. Esses falsos doutores também costumam criar revelações extras bíblicas. Dizem que Deus lhes falou algo novo, algo secreto, algo que não está nas Escrituras. Vendem sonhos, visões, profecias particulares como se fossem mercadorias espirituais. E cobram por isso, seja financeiramente ou através de submissão cega. Mas a Bíblia se basta. Ela é completa, suficiente, perfeita para nos guiar em toda a verdade. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito:
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Não precisamos de revelações secretas. Não precisamos de conhecimentos ocultos, acessíveis apenas a alguns escolhidos. A palavra de Deus está disponível para todos, clara o suficiente nas questões essenciais da fé, acessível a qualquer pessoa sincera que busque a verdade com coração humilde. Quando um pregador constantemente apela para revelações privadas, para sonhos exclusivos, para palavras proféticas que só ele recebeu, desconfie. Deus não mudou. Ele não contradiz sua palavra escrita. E qualquer revelação genuína sempre estará alinhada com os princípios eternos das Escrituras Sagradas. Observe também como esses líderes tratam aqueles que os questionam ou discordam deles. Um verdadeiro servo de Deus é humilde, está aberto ao diálogo, reconhece que pode errar, aceita correção baseada na palavra. Mas os falsos mestres reagem com ira, com ameaças espirituais, com exclusão e perseguição. Eles não toleram questionamentos porque seus impérios estão construídos sobre areia. Uma pergunta simples pode desmoronar toda a fachada cuidadosamente montada. Por isso atacam ferozmente qualquer voz dissidente, rotulando de rebelde, herege, blasfemo qualquer um que ouse levantar dúvidas legítimas. Jesus, ao contrário, convidava as pessoas a examinarem seus ensinamentos. Ele dizia em João 8:46, "Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes em vós?" Cristo não temia questionamentos porque sua mensagem era verdadeira. Ele não precisava manipular ou ameaçar porque falava com autoridade genuína. Um pastor verdadeiro age da mesma forma. Ele encoraja o estudo bíblico independente. Ele quer que suas ovelhas conheçam a palavra por si mesmas, que desenvolvam discernimento espiritual, que cresçam na fé de maneira madura e consciente. Ele não cria dependência, ele prepara discípulos. Já o falso mestre teme ovelhas que pensam, que estudam, que questionam. Ele prefere seguidores cegos, pessoas que aceitam tudo sem filtro, que dependem emocionalmente de suas palavras, porque seu poder está justamente na ignorância e vulnerabilidade dos outros. Existe ainda outro aspecto fundamental que não podemos ignorar: a forma como esses falsos líderes tratam as pessoas ao seu redor. Um pastor, segundo o coração de Deus, demonstra amor genuíno, compaixão verdadeira, cuidado sincero pelas ovelhas. Mas os lobos disfarçados veem as pessoas apenas como meios para atingir seus objetivos pessoais. Você já percebeu como alguns pregadores mudam completamente de comportamento dependendo de quem está na frente deles? Com os ricos e influentes, são sorrisos, atenção especial, tratamento VIP. Com os pobres e simples, são frieza, indiferença, pressa para se livrar da conversa. Isso revela muito sobre o coração dessas pessoas. Tiago 2, 1-4, confronta diretamente essa atitude. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? A mensagem é cristalina. Deus não faz acepção de pessoas, e seus verdadeiros servos também não deveriam fazer. Cada alma tem o mesmo valor aos olhos do Criador, seja um empresário milionário ou um mendigo da esquina.
Jesus comia com publicanos e pecadores, tocava leprosos, conversava com prostitutas. Ele via além das aparências externas, mas os falsos pastores estão sempre de olho nas oportunidades. Eles cultivam relacionamentos estratégicos, aproximam-se de quem pode beneficiá-los financeiramente ou socialmente. Ignoram aqueles que nada têm a oferecer, além de sua necessidade espiritual. E isso é o oposto completo do ministério de Cristo. Observe também como esses homens lidam com o poder. Poder revela caráter. Quando alguém tem autoridade sobre outros, sua verdadeira natureza eventualmente aparece. Um líder humilde usa o poder para servir. Um líder corrompido usa o poder para dominar, controlar e se beneficiar. Jesus ensinou em Mateus 20, 25 ao 28. Sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a essência da liderança cristã verdadeira. Servir, não ser servido. Lavar os pés, não exigir reverências. Dar a vida pelas ovelhas, não usar as ovelhas para construir impérios pessoais. Mas quantos líderes religiosos hoje realmente vivem esse princípio? Muitos se cercam de luxo e conforto, enquanto suas congregações lutam para sobreviver. Exigem tratamento especial, querem ser chamados de títulos pomposos, esperam que as pessoas se curvem diante de sua suposta autoridade espiritual. Criam hierarquias rígidas, onde eles estão no topo e todos os outros existem para servi-los. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é paganismo religioso, estrutura de poder mundana vestida com linguagem cristã. E o pior é que normalizam esse comportamento. Fazem parecer que é assim que deve ser, que questionar essa estrutura é questionar a própria ordem divina. Outro sinal revelador está na vida moral desses líderes. A Bíblia estabelece padrões claros de conduta para aqueles que ocupam posições de liderança espiritual. Em 1 Timóteo 3, 2 ao 7, Paulo lista as qualificações para bispos: irrepreensível, esposo de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento. São padrões elevados porque a responsabilidade é enorme. Quem ensina outros sobre santidade precisa buscar santidade na própria vida. Quem prega sobre integridade precisa viver com integridade. Quem fala sobre família precisa cuidar bem da própria família. Não existe perfeição humana, mas deve existir sinceridade e esforço genuíno para viver aquilo que se prega. Mas o que vemos hoje? Escândalos morais se multiplicando. Pastores envolvidos em adultério, desvio de dinheiro, exploração sexual, mentiras descaradas. E quando são confrontados, raramente há arrependimento verdadeiro. Geralmente vêm as desculpas, as justificativas, as tentativas de minimizar a gravidade dos atos. Alguns até continuam ministrando como se nada tivesse acontecido. Voltam aos púlpitos após breves afastamentos, fazem choradeiras públicas que mais parecem manipulação emocional do que contrição genuína. E suas congregações aplaudem o retorno como se fosse uma vitória espiritual. Mas onde está a justiça? Onde está a prestação de contas? Onde está o verdadeiro arrependimento? A palavra de Deus não é branda com líderes que caem em pecado grave. Em 1 Timóteo 5, 20, está escrito: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Pecado público exige correção pública, especialmente quando envolve aqueles que têm influência sobre muitos. Não estamos falando de condenação eterna,
Deus perdoa, restaura, transforma vidas. Mas perdão não significa ausência de consequências. Um líder que quebra a confiança sagrada depositada nele precisa passar por processo sério de restauração, afastar-se do ministério público, demonstrar frutos genuínos de arrependimento ao longo do tempo. Simplesmente voltar aos holofotes após alguns meses, com lágrimas nos olhos e discursos emocionais, não é restauração bíblica. É marketing religioso, é gestão de crise, é preservação de império pessoal. E o rebanho de Deus merece melhor do que isso. Precisamos falar também sobre a forma como alguns desses falsos mestres tratam as Escrituras. Eles selecionam versículos que convêm, ignoram passagens inconvenientes, criam doutrinas baseadas em interpretações forçadas e distorcidas da palavra de Deus. Pedro alertou sobre isso em 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Torcem as Escrituras. Que expressão forte. Não é má interpretação inocente, não é erro teológico acidental. É distorção deliberada, manipulação consciente da palavra para servir agendas pessoais. E Pedro avisa, fazem isso para sua própria perdição. Um verdadeiro mestre da palavra respeita o texto bíblico. Ele estuda o contexto histórico, cultural e literário. Ele compara Escritura com Escritura, deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Ele busca entender o que Deus realmente quis dizer, não o que ele gostaria que Deus tivesse dito. Mas os falsos mestres fazem o oposto. Eles usam a Bíblia como pretexto, não como texto. Arrancam versículos do contexto, juntam pedaços de diferentes passagens para criar Frankensteins teológicos, ignoram tudo que contradiz suas teorias convenientes, e o resultado é devastador. Pessoas sinceras são enganadas, levadas por caminhos que parecem corretos, mas levam à destruição espiritual. Famílias são quebradas por doutrinas antibíblicas. Vidas são arruinadas por falsas promessas baseadas em interpretações desonestas das Escrituras. Por isso, Jesus foi tão enfático sobre conhecermos a verdade. Em João 8, 32, ele disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Liberdade vem do conhecimento da verdade, não da ignorância. Quanto mais você conhece genuinamente a palavra de Deus, menos vulnerável você fica aos enganos dos falsos mestres. É sua responsabilidade estudar a Bíblia por si mesmo. Não dependa apenas do que o pastor diz. Não aceite cegamente toda a interpretação que houve. Seja como os bereanos, que eram considerados nobres porque examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, como está registrado em Atos 17, 11. Examine, questione, estude, busque. Deus deu a você mente para pensar e coração para discernir. Use essas ferramentas. Proteja sua fé, sendo vigilante, sendo sábio, sendo como as virgens prudentes que mantinham suas lâmpadas cheias de azeite, esperando o noivo. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão e discernimento espiritual. Espero que essas palavras tenham tocado seu coração e aberto seus olhos para verdades que muitos preferem esconder. A palavra de Deus nos equipa para reconhecer os verdadeiros servos do Senhor e nos proteger daqueles que apenas buscam interesses próprios. Se este conteúdo foi importante para você, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, isso nos ajuda imensamente a alcançar mais pessoas que precisam dessas verdades. Compartilhe com seus familiares e amigos.
Comente aqui embaixo o que você achou, suas experiências, suas dúvidas. Queremos construir uma comunidade de fé verdadeira e discernimento bíblico. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Temos muito mais conteúdo revelador sobre o cristianismo autêntico esperando por você. Que Deus abençoe sua jornada espiritual e ilumine seus caminhos com a luz da verdade.